Bíblia Sagrada é uma caixinha de surpresas. Há muito por se desvendar neste manual criado por Deus para o homem. Descubra agora no programa A Bíblia Responde, com João Salgueiro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Bíblia Responde. Pastor Felipe Dumbe, como está à disposição hoje? Olá, João. Na verdade, a minha disposição está boa e espero que você também esteja bem. Os nossos estimados ouvintes, eu dou-lhes uma saudação e que a paz de Deus esteja com cada um de vós. Estão assim, saudados, a saudação do pastor Felipe Dumbe e também a minha, não é? Esta que vai especialmente para aqueles nossos amigos ouvintes que diariamente têm estado sintonizados a 93.9 em FM. Recordar ainda ao nosso estimado amigo ouvinte que pode participar ou pode se inscrever no curso de estudo bíblico. Basta enviar a sua mensagem para o 923 89 69 63. Temos uma equipa pronta e preparada para o atender, para que você tenha acesso aos estudos bíblicos de Daniel e também de Apocalipse. Os dois livros problemáticos, né? Para aqueles que não conseguem ter uma interpretação exata de Daniel e também de Apocalipse. Então, a Rádio Adventos dá-lhe esta oportunidade para conhecer aprofundadamente o livro de Daniel e também de Apocalipse. Pastor Felipe Dumbe, a nossa primeira pergunta. Vamos à nossa primeira pergunta. Gostaria que o pastor Felipe Dumbe me explicasse Mateus 8, versículo 28, comparando com Marcos 5, versículo 2 e Lucas 8, versículo 27. E o ouvinte diz que, ao ler, percebe que os textos se contradizem. Okay. Então, pastor, o que é que nos diz o Lucas? Primeiro, Mateus 8, o texto principal é o Mateus. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Ok. Deixa aqui ler Marcos capítulo 5, verso 2. Diz o seguinte: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Ok, podes ler Lucas. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Eu acho que a questão deve estar relacionada com os endemoniados. Certo, exatamente. Porque aqui, pelo menos, Mateus, por exemplo, fala de que vieram ao encontro dois endemoniados. E Marcos e Lucas, Marcos 5, verso 2 e Lucas, capítulo 8, verso 27, menciona apenas um dos homens, ou seja, apenas um endemoniado. Então, Mateus fala de dois, Marcos fala de um, Lucas fala de um. Parece uma contradição. Quem está certo, em outras palavras? E não há contradição ali, pastor? Exato. Olha, o pressuposto lógico, bíblico que nós precisamos ter é de que a Bíblia não se contradiz. Há aparentes contradições, mas, na verdade, os textos bíblicos não se contradizem, apenas complementam-se. Como é que nós podemos entender? Mateus, quando fala de dois endemoniados, significa de que ele escreveu na perspectiva sua de visão. Assim também Marcos, assim também como Lucas. Agora, é claro que Marcos, ele escreveu o seu evangelho num sentido cronológico em relação a Mateus, inclusive Lucas. Mas a questão de dois endemoniados que aparecem em Mateus e um em Marcos, um em Lucas, entende-se no sentido de que cada um escreveu na perspectiva do que ele viu. Ou seja, quando Mateus fala de dois,
então é porque eram mesmo dois endemoniados. Não é porque havia apenas um. Agora, por que Marcos e Lucas descreveram apenas um? É porque um sobressaía mais do que o outro. Ou seja, um prevalecia mais do que o outro. Em outras palavras, um era o porta-voz para os dois, para o outro. Ok. Ou seja, um é que era, tipo, é como aquela expressão que usa-se muito na gíria, um era mais atirado em relação ao outro. É por isso que Marcos e Lucas descreveram apenas aquele que era que só aparecia mais. Nesse caso, o personagem principal. O personagem principal, é nesse caso, mas se não eram mesmo, eram mesmo dois, sim. Ok. Yeah. E apenas é isto que os textos bíblicos acabam se complementando, não há nenhuma contradição. Ouviu, estimado ouvinte? A Bíblia não se contradiz. Existem aparentes contradições, Exato. mas a Bíblia não se contradiz. Por isso mesmo é que existe o programa Bíblia Responde. Este programa surge e existe exatamente para dar esses esclarecimentos. Porque, pastor, a época atual, ou a era atual que nós vivemos, de tanto olharmos para essas aparentes contradições da Bíblia, nós acabamos então por concluir que na vida afinal tudo é relativo. Porque a ciência ensina assim. A ciência nos fala Sim. de relatividade. Exato. E trazemos isso também para a realidade bíblica ou Com teológica. certeza. Consideramos também a Bíblia, a verdade bíblica, também atualmente já é considerada de relativa. Mas Exato. não pode haver relativismo nas Sagradas Escrituras. Porque Não. se haver relativismo na Bíblia, então tudo que nós vamos ler é verdade e tudo que nós vamos ler é mentira. Com certeza. Pois, mas a Bíblia Sagrada é a carta sagrada para o homem, é o nosso manual de instrução. Então, ela não se contradiz nunca. Nós é que percebemos haver contradição, mas por si só ela não se contradiz. Olá, pastor Felipe Dumbi. Reconheço que sou um grande pecador porque cometo sempre os mesmos pecados. E às vezes, quando oro, não tenho tido a certeza que Deus realmente me perdoou, porque fico sempre com dúvida. Gostaria que me ajudasse a entender essa dúvida. Olha, querido amigo... Infelizmente, ele aqui não se identifica. Ok. Há um texto que nós podemos ajudar a responder. É o texto da primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir a primeira epístola de João 1, 9. O João me ajuda a abrir o texto de Miqueias, capítulo 7, 19 a 20. Miqueias. Ou pegas Isaías 1, verso 18 e 19. Pega entre esses dois textos. Eu acho que está mais próximo de Miqueias. Ok, pega Miqueias. Mas deixa-me aqui ler o texto de primeira epístola de João. Capítulo 1, 9. Diz o seguinte. Perceba o seguinte, estimado ouvinte. Primeira epístola de João 1, 9 diz o seguinte. Só para fazer lembrar, pastor Miqueias. Miqueias 7, 19 a 20. Tá, 7 a 19. Pode começar 18, no verso 18. Enquanto o pastor procura, posso tomar a leitura? Exato, mas já encontrei, diz o seguinte, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pode ler aí? 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Ok. Senhor tem prazer na benignidade. Continua o texto, continua. Continua o texto. 19. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ok. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Ok. E por último, deixa-me aqui ler Isaías 1, verso 18 e 19. Isaías capítulo 1, verso 18 e 19. Aqui a minha versão diz o seguinte. Isaías capítulo 1, verso 18 e 19. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ou seja, tanto a primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, e Miqueias 7, 18 a 20, inclusive Isaías 1, verso 18 e 19, capítulo 1, Isaías capítulo 1, verso 18 e 19, sugerem-nos a ideia de que, ainda que você de facto pecar várias vezes contra Deus e você sentir o peso de consciência de que deve confessar o pecado a Deus e você aí se ajoelha ou você, independentemente da posição que você está ou você ficar, você orar a Deus pedindo perdão dos seus pecados, tenha certeza de que o Senhor Deus lhe perdoou os pecados, porque a Bíblia diz: basta confessar. Se você confessar o pecado a Deus, Ele é justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda injustiça. E tanto é que Miqueias 7, 18 a 20 vai dizer que Ele terá piedade de nós, jogará os pecados aonde? Nas profundezas do mar. E Isaías 1, 18 a 19 é claro de que ainda que os pecados forem quê? Vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Então, como a lã. Neste caso, tenhamos a certeza de que tenha a certeza de que o Senhor, de facto, perdoa os seus pecados. Às vezes o inimigo vai colocando dúvida na sua mente, isso porque 1 João capítulo 3, verso 20, diz que o inimigo pode até nos colocar dúvida, o coração pode levar-nos a duvidar, mas tenha certeza de que Deus perdoou. Isso significa que o Espírito Santo ainda está trabalhando no seu coração. Muito bem, esperamos que o amigo ouvinte tenha ouvido e esteja satisfeito com a resposta aqui dada de acordo às Sagradas Escrituras. Próxima pergunta, Pastor Felipe. Sou Marco Antunes e preciso saber qual a diferença existente entre a luz criada no primeiro dia da criação e a luz criada no quarto dia. Ok, então é preciso lermos aqui Gênesis. Vamos em Gênesis capítulo 1, verso 3. Ok, e vamos ler o mesmo capítulo, verso 14 a 16. Ok, eu estarei lendo aqui, Gênesis capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: disse Deus, haja luz e houve luz. Lerei até o verso 5, e viu, verso 4 até verso 5 também, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Verso 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Esse é o que aconteceu no primeiro dia. Quarto dia, vamos ler o verso 14 até o verso 16. Verso 14 até o verso 16 diz o seguinte: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Sabe, João, há muitos comentaristas bíblicos e teólogos que, pegando esses dois relatos, tanto do primeiro dia e do quarto dia, eles chegam à seguinte conclusão. Eles dizem o seguinte, de que no primeiro dia Deus criou Deus criou o sol, criou a lua, as estrelas, criou todos os luminares. Essa é a posição de alguns teólogos e comentaristas bíblicos. De que Deus no primeiro dia criou o sol, a lua e as estrelas, todos os astros já estavam lá no céu, mas no quarto dia Deus só fez com que estes astros pudessem iluminar, ou seja, refletissem a sua luz. Mas só que isso não procede no texto bíblico, porque no primeiro dia
de acordo com o verso 3, ao dizer, disse Deus, haja luz e houve luz, é claro que, do ponto de vista bíblico, nós entendemos que Deus é luz. Isso está registrado em primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 5. E, além do mais, se eu leio o texto de segunda epístola de Paulo aos Coríntios, aí no capítulo 4, verso 6, verso 1 a 6, eu percebo de que realmente a afirmação de João, lá em 1 João, capítulo 1, verso 5, faz sentido pelo que também Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1 a 6. E mais, Deus é a fonte da luz nesse contexto. Então, se Ele é a fonte da luz, então, em outras palavras, é dizer de que a luz a luz que aparece aqui no verso 3 é uma luz que provinha do próprio Deus. Não é exatamente uma luz de um dos astros que Deus criou no quarto dia. Porque já faz distinção o texto bíblico pelo que o autor escreveu, no verso 14 ao verso 16, já fala exatamente da criação dos astros, sol, lua e estrelas que sucederam no quarto dia. Então, essa diferença existe. A luz do primeiro dia é a luz que provinha da fonte da vida, da fonte da luz, que era o próprio Deus, e a luz que se refere ali no quarto dia é exatamente que provinha, ou seja, as luzes aí, tanto é que o autor usa a palavra luzeiros. Ele não usou a palavra sol, nem a palavra lua. Por quê? Porque há muito tempo atrás, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, isso foi por volta dos anos 1445 a 1405 a.C. aproximadamente, já havia nações pagãs que adoravam os astros. Então, por isso que ele fez a questão de não fazer referência do termo sol nem lua, por causa da adoração que nações pagãs faziam ou adoravam o sol, a lua e as estrelas. No entanto, ele usa a expressão luzeiros, referindo-se a sol, lua, e fala das estrelas aqui. Então, tudo isso foi parte do processo da criação no quarto dia, não no primeiro dia. Ok, muito bem. Aqui é assim, neste programa você pergunta e a Bíblia responde. A nossa próxima pergunta, pastor Felipe Dumbe, quem faz é o Mateus Calhata. Quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens? Retratados aí em Gênesis 6, versículo 2. Gênesis 6, verso 2. João, podes aí ajudar-me a ler o texto? Aqui na minha versão diz o seguinte: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Continua? Ok, somente o verso 2. Mas eu vou repetir. Ok. Viram os filhos de Deus que as mulheres dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ok. Na verdade, esse é um texto que cria confusão, faz confusão para muitos. Por acaso, existem algumas crenças que acreditam que são os anjos que desceram dos céus. É mesmo. Eu acho que por isso o nosso ouvinte coloca esta questão. Então, quem são os filhos dos homens e quem são as filhas dos homens? Olha, primeiro eu tenho que advertir aos nossos estimados ouvintes que o texto bíblico não faz referência de anjos, não faz referência de outros seres que não sejam exatamente pessoas como nós. A expressão filhos de Deus que aqui aparece é uma referência à descendência de Sete. Sete filhos de Adão. Exato.
A expressão filha dos homens é uma referência à descendência de Caim. E a descendência de Sete são parte dos filhos justos. Em outras palavras, filhos obedientes. Sim, porque vamos encontrar ali o texto ainda em Gênesis que diz que Deus se agradou das obras de Sete, assim como também de Abel, seu irmão. Sim, sim. E tanto é que essa expressão, filhos de Deus, pode ser visto em Deuteronômio capítulo 14, verso 1, e também pode ser visto em Isaías 43, verso 6, inclusive em Malaquias 2, verso 10, referindo-se ao povo de Deus, justo, obediente. E qual é o texto que sustenta esta alegação de que os filhos de Deus são os filhos de Sete e os filhos dos homens referem-se a filhos de Caim? Na verdade, não existe um texto direto que esclarece de que filhos de Deus são descendência de Sete, filhas dos homens são descendência de Caim. Mas isso entende-se de acordo com o contexto do capítulo 6 de Gênesis, a partir dos versos 1 em diante. E então, ali toma-se a conclusão de que realmente os filhos de Deus aqui referem-se à descendência de Sete, que eram obedientes, eram justos, e porque agradáveis, aquilo que faziam, ou eram agradáveis aos olhos santos de Deus. E as filhas dos homens, sem dúvidas, é uma referência à descendência de Caim, porque através dessa descendência de Caim havia muita maldade que era desagradável aos olhos santos de Deus. Tanto é que o verso 1 vai dizendo de que, como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, e ali os filhos de Deus, quando viram as filhas dos homens, que de facto eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E tanto é que o verso 3 vai dizendo: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, dentro do contexto, se nós lermos até um pouquinho em diante, vamos perceber que indubitavelmente é isto. Agora, existem também comentários bíblicos, inclusive livros extras bíblicos, que podem ajudar-nos a ter essa percepção, mesmo que não haja uma referência direta, assim pela pergunta que o João fizeste, não haja uma referência direta de que descendência, de que filhos de Deus refere-se à descendência de Sete, e filha dos homens, uma referência à descendência de Caim. Basta fazer uma exegese. Exegese é um estudo profundo, é cavar o fundo do texto bíblico para descobrir o que realmente significa a expressão filhos de Deus e filhas dos homens. Usando a hermenêutica, aí compreende-se. Nada a ver com a história dos gigantes que surgiram naquela época, porque alguns acreditam que foi o envolvimento entre os anjos e as filhas dos homens que deu resultado aos homens gigantes. Não, nada a ver. Essa teoria não tem suporte bíblico, não tem fundamento nenhum pela Bíblia. Não tem nada. Esse argumento, inclusive, é considerado como um argumento herético e antibíblico para com muitos teólogos que estudam exatamente de forma profunda a própria Sagradas Escrituras, a própria Bíblia, e principalmente aqueles da linha da interpretação historicista, de facto acabam tendo esse pensamento de que, indubitavelmente, é uma referência à descendência de Sete, os filhos de Deus,
e uma referência à descendência de Caim, as filhas dos homens. E como surge então a história dos Nefelins? As pessoas, na verdade, argumentam com base a Gênesis, ao mesmo capítulo, mas isso de acordo com os versos, se você ler aí o verso 4. O verso 4 diz o seguinte: Mesmo capítulo 6, verso 4. havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Exato. As pessoas então pegam esse texto para afirmar de que aquelas filhas dos homens eram pessoas, eram gigantes que haviam na terra. Só que o texto bíblico, ao falar de que naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. O texto bíblico está apenas dizendo de que havia gigantes na época quando os filhos de Deus, que é a descendência de Sete, envolveram ou tomaram a descendência de Caim, que é uma referência às filhas dos homens, envolvendo-se. Então havia gigantes na terra. Agora, esses gigantes na terra, tanto é que esses gigantes na terra, existe uma tradução que de facto está lá na Almeida Revista Atualizada, a segunda edição. Essa tradução da Almeida Revista Atualizada, segunda edição, segue a versão grega Septuaginta. E tanto é que pode ter sido influenciada pelo relato de Números capítulo 13, verso 33, quando fala do momento em que os espias foram enviados lá, foram enviados a espiar a terra de Canaã. Eles disseram que aí viram o quê? Viram gigantes. Exato. Mas, mesmo que provavelmente seja influenciada essa tradução da Almeida Revista Atualizada, certamente o substantivo que aparece aqui, hebraico, para gigantes, é exatamente traduzido por a palavra Nefilins, traduzido por gigante. Então, essa expressão Nefilins, que é a palavra hebraica para gigante, que vai aparecendo aqui, pode se referir, exato, a extraordinários, falando de um tipo de heróis ou até mesmo aqueles que caíram. Ou seja, o comentarista bíblico, por exemplo, o comentarista bíblico John Fullerton MacArthur Jr., ele fala de que a palavra hebraica Nefilim provém de uma raiz que significa cair, indicando que eles eram homens muito fortes, que caíram sobre outros no sentido de superá-los em força. E o único uso desse termo se encontra, de facto, lá no texto de Números, capítulo 13, verso 33. Okay. E esses gigantes já estavam na terra quando a descendência de Sete envolveu-se ou tomaram a descendência de Caim, que é uma referência que se refere às filhas dos homens. Então, o texto bíblico fala de que eles eram varões de renome. Tanto é que esses caíram e, de facto, Gênesis capítulo 6, verso 1 a 2, vai acabar dando-nos essa percepção de que, pelo contexto exegético, estes eram, sem dúvidas, estes aqui, os filhos de Deus, eram uma referência à descendência de Sete, e as filhas dos homens, aqui uma referência à descendência de Caim. Muito bem, muito obrigado, pastor Felipe Dumbo. Já estamos mesmo sem tempo, então estamos assim a terminar esta edição. Uma vez mais, saudar aqui e agradecer a presença do pastor Felipe Dumbo, que Deus possa abençoá-lo grandemente no seu ministério
E assim, nosso amigo ouvinte, por ter estado aí ligado à nossa sintonia, e fique com Deus. A Bíblia Sagrada é uma caixinha de surpresas. Há muito por se desvendar neste manual criado por Deus para o homem, no programa A Bíblia Responde.